Eu sou Lia Galavotti, eu sou escritora nacional, eu tenho 9 romances publicados, sendo que 5 estão no site da Amazon. O Mailson me convidou, para responder algumas questões e eu vou estar passando aqui para vocês. A primeira é: qual foi a emoção de publicar o seu primeiro livro? Bom, na verdade, o meu primeiro livro não é um romance comercial, tá? É um romance que eu fiz mais assim familiar. Eu contei a história do meu pai. Meu pai, ele nasceu embaixo de um pé de manga com a ajuda de uma parteira em 1948. Então eu contei algumas passagens da vida dele, da infância, da adolescência, até quando ele conheceu minha mãe, quando ela engravidou, quando eles casaram, até eu nascer. Foi a fase que eu escolhi para escrever, Então assim, foi mais um romance familiar mesmo. Aí o segundo romance, eu contei a história da minha mãe, só que eu contei baseado nos fatos da minha avó. Minha avó era alcoólatra, meu avô batia nela, então foi um romance assim mais delicado, E o terceiro romance, esse sim foi comercial, que é Com o Amor de uma Fada, que conta a história de um garoto que ele tá começando a se envolver com as drogas, aí tem a missão da Fada Bela, que é salvar esse menino do mundo das drogas, Então ela tem que impedir que isso aconteça. A emoção é indescritível, a emoção quando você publica um livro, quando você pega o livro na mão, quando você consegue ver o seu trabalho dentro daquele pedacinho de papel, As suas emoções estão registradas ali, as pessoas estão lendo o que passou na sua cabeça, no seu coração. Então é uma coisa assim mágica. Para mim é mágico, Ser escritor para mim é tudo. O mercado literário é favorável para autores nacionais? O mercado literário está melhorando muito para autores nacionais, apesar de que o público ele está cada vez mais exigente. E eu acho isso muito bom, porque eu acho que como autor, sendo uma profissão, você tem que se empenhar ao máximo para realmente fazer um trabalho de qualidade. Tá? Não adianta você escrever qualquer coisa, achar que todo mundo tem que gostar, porque não é assim. É um trabalho, então o trabalho tem que ser bem feito. Então, na minha opinião, eu acho assim que o mercado nacional de literatura, ele está mais exigente, mas nada impede que um autor consiga publicar os seus romances, tá? O que o mercado está exigindo muito hoje em dia, assim, é autores mais selecionados. Então, quem está selecionando esses autores? Agentes literários. Então, é um meio assim que é um mercado que está mais focado, no autor. Qual foi o livro ou autor que despertou interesse pela leitura e a escrita? Bom, eu sou leitora desde criança, então desde quando eu comecei a ler, lá nos meus 6 anos de idade, eu gosto de ler livros, E eu não tenho bem assim um autor ou uma autora que me despertou o fato de eu querer ser escritora, Só que tem alguns que me inspiram. Então, por exemplo, quando eu comecei, eu me inspirava muito no Nicholas Sparks. E eu fui buscando outros tipos de leitura desse mesmo gênero dele, Então eu fui conhecendo novos autores e tal. E eu gosto muito, assim, eu me espelho muito também na Carina Ricci, que é uma autora nacional. E eu acho assim que ela escreve muito bem e quando eu crescer eu quero ser que nem ela. Mentira, é brincadeira. De onde vêm seus personagens? Eles foram inspirados em pessoas reais ou em fatos? Bom, depende muito dos meus livros, Eu me baseio muito em... A minha inspiração para escrever, ela é uma coisa assim meio mágico, não sei, por exemplo, eu leio uma nota de jornal, eu falo, nossa, isso daqui dá para transformar num romance. Então, eu tenho umas coisas assim meio malucas, sabe? Inclusive, esse último livro que eu estou escrevendo, ele está em fase de correção, Foi um livro que eu me inspirei na troca de bebês,
Então foi uma reportagem que eu vi num jornal, né, num telejornal, e eu achei assim incrível a história das duas meninas que foram separadas na maternidade, de repente elas se reencontram. Então eu quis escrever um livro baseado nisso. Então geralmente assim, como eu leio muito, né, eu me inspiro em coisas que eu leio mesmo. Dizem que os personagens têm muito do autor. Alguns dos seus personagens têm um pouquinho de você, e por quê? Eu acho que todas as minhas personagens, principalmente as femininas, né, tem um pouquinho de mim. Geralmente elas têm as pernas tortas igual a minha, o nariz torto igual ao meu, e muito de mim também, ser perfeccionista. Eu procuro pegar algumas coisas minhas e colocar nelas, porque é muito mais fácil como você já vivencia aquilo, você transformar isso numa característica do seu personagem, né? Mas não que isso seja uma regra. Tem personagem que não tem nada a ver comigo, né? Personagem assim que, principalmente os vilões, assim, é muito difícil ter alguma coisa minha. Eu já pego de outras pessoas, né? Coisas que outras pessoas fazem. Qual o seu escritor ou escritora favorita? Bom, nacional é a Carina Ricci. Gosto muito dela. Em estrangeiro eu gosto da Colleen Hoover, né? É uma autora que eu descobri faz pouco tempo, mas ela me fisgou. Os livros dela são incríveis, eu recomendo para vocês. Enquanto está a escrever, partilha as histórias com alguém para pedir conselhos? O meu marido é meu melhor mentor. Ele me ajuda, ele me critica, ele fala, não, isso não tá bom, tira isso, coloca isso. Então eu sempre cada cena que eu leio eu falo, Pedro, posso ler uma cena pra você? Fica até chato, né? Porque eu encho o saco dele. Mas ele me ajuda muito com o feedback dele. Numa profissão em que a maior parte do trabalho é feita em silêncio, diante de uma tela em branco, qual é a vantagem e desvantagem dele finalizado? Bom, a profissão de escritor ela é uma profissão bem solitária, né? Você tem os seus momentos introspectivos, você tem que tirar de você para colocar no papel, né, as emoções do personagem, você tem que transformar o que você pensa em palavras. Então, assim, realmente precisa dos momentos solitários. Não que seja solitário para sempre, não. A gente precisa do leitor para que isso se torne público, para que isso tenha um retorno para o escritor, senão não tem lógica. Você escrever para você mesmo não tem lógica nenhuma. Eu escrevo para outras pessoas, eu escrevo para dividir emoções, para dividir momentos, para dividir as minhas ideias, né? Para dividir histórias. Então, isso que torna o nosso trabalho como escritor, pelo menos o meu, mais valorizado. É quando a pessoa lê um livro e te dá o feedback. É a melhor coisa que tem. Escrever é um trabalho difícil? É muito difícil. Quando eu fiz o meu primeiro livro, eu tive muita facilidade para escrever, porque a história foi baseada praticamente não, a história foi baseada na vida do meu pai. Então eu tive meu pai para me contar as histórias dele, então foi fácil eu colocar as emoções no papel, assim, porque realmente meu pai vivenciou aquilo. Então ele me passava e transmitia para o papel, né? Só que conforme eu fui estudando, né, conforme eu quis me aprofundar nessa profissão, eu quis entrar de cabeça nessa profissão, eu fui estudando cada vez mais e vi como é difícil. É muito difícil, não é fácil você escrever um bom livro, não é fácil você organizar as ideias, porque às vezes você pensa uma coisa, você põe no papel e a pessoa interpreta de outra maneira. Então fazer com que aquilo seja verídico, com que a pessoa interprete realmente o que está na sua cabeça, é muito difícil, não é fácil, mas é uma delícia. Desculpe a pergunta, mas do ponto de vista material, você vive e paga suas contas do mês com as suas obras? Infelizmente ainda não, né? Eu ainda preciso trabalhar como professora para poder me sustentar. Eu ainda não ganho dinheiro, assim, eu já ganhei um bom dinheiro com livro, não vou falar para vocês que não, mas não é um dinheiro que eu posso contar. É um dinheiro que vem, assim, quando eu lanço um livro, aí ele vem um pouco,
Mas ele paga algumas despesas, como por exemplo, com capa, com diagramação, com revisão que eu gasto e tal. Esse dinheiro cobre, mas não é um dinheiro que dá para pagar minhas contas, infelizmente ainda não. Eu espero que um dia eu consiga. Talvez a pergunta mais importante: qual é o seu signo? Bom, eu sou virginiana, perfeccionista. O signo mais perfeccionista que existe sou eu, de Virgem. E para terminar, quais são os seus planos para os próximos projetos? Bom, eu tenho livros publicados na plataforma digital e a minha meta agora é conseguir uma editora para levar meus livros até as livrarias, né? Eu tenho essa meta, eu estou batalhando para isso, estou estudando muito, eu estou fazendo cursos, fazendo coaching, para poder chegar onde eu quero, tá bom? Bom, eu queria agradecer a oportunidade do Maílson ter deixado eu ser entrevistada, né? E eu quero deixar uma mensagem para vocês também, tá? Não desistam dos seus sonhos, gente. Eu tô nessa batalha há 7 anos, não desisti, não pretendo desistir. Eu sei que é difícil, mas eu acho que quando a gente quer uma coisa, a gente tem que correr atrás, a gente tem que eliminar as falhas do meio do caminho e seguir em frente para que tudo dê certo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo.